Vamos lá, né? Vamos começar aqui, gente, com essa notícia. Eu não sei nem dizer para você se é boa ou ruim, eu não estou nem aí, tá? Que o Tarcísio de Freitas deu uma frase hoje dizendo que não vai concorrer à presidência. Eu só acredito vendo, né? Porque político bolsonarista não tem palavra nenhuma, não tem coerência nenhuma e não preza pela verdade, né? Não preza pela sinceridade. Então, mas ele disse hoje que vai se candidatar à reeleição. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. A fala de Tarcísio, que confirmou a desistência da disputa presidencial em 2026, depois de grande articulação para salvar a anistia e queda nas pesquisas, o governador de São Paulo afirma que não vai tentar vencer o Lula, né? Vai ter gente aí na mídia comercial chorando, se bem que eles estavam batendo tanto no Tarcísio nos últimos dias que eu acho que eles já tinham desembarcado, tá? O matéria do Yuri Ferreira. Nessa quarta, o governador de São Paulo, Tarcísio, confirmou que não deve disputar a corrida presidencial para 2026. O aliado de Kassab estava dado como nome certo do Centrão, com bolsonaristas, para ser o nome da direita no pleito de 2026. Mas o desgaste político alto de Tarcísio nas últimas semanas fez com que o ânimo de sua candidatura se afrouxasse. Além disso, o naufrágio da proposta de anistia, quer dizer, agora a gente não sabe se naufragou mesmo, tá? E as pesquisas Atlas, Intel e Quest indicando uma derrota para Lula em primeiro e segundo turnos tornam o cenário mais difícil para a saída do governador do cargo. E aí ele estava em Araçatuba, no interior de São Paulo, e perguntaram para ele se ele concorreria à presidência e ele foi enfático. Não, eu pretendo concorrer à reeleição. A nova pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quinta, aponta que o presidente Lula lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 em praticamente todos os cenários testados. Eu, como não sou, vocês sabem, uma grande entusiasta das pesquisas, né? Deve ser daí para mais, tá, gente? Nas simulações em que há fragmentação de candidaturas, Lula aparece com índices entre 32% e 35%. Entre os adversários, Jair Bolsonaro aparece com 24%, Michele com 18% e Tarcísio com 17%. O deputado Eduardo é o menos competitivo, com 14%, tá? Os cenários de segundo turno mostram que Lula mantém vantagem contra todos os adversários. O mais competitivo é Ciro Gomes, que ficaria 7 pontos atrás. O Ciro, que está aí se aproximando do Tarcísio. Né? Alguns disseram até que ele poderia sair a vice do Tarcísio. Deve ter se animado muito com essa pergunta. Marcelo Hayler, com essa pesquisa. Marcelo Hayler, você acha que o Tarcísio vai realmente desistir de concorrer? Sim, ele não vai ser candidato à presidência. Ele nunca foi candidato a presidente. Esse é o sonho, né, dos patrões, dos meios de comunicação, da Faria Lima. Mas tem uma questão. Primeiro, Tarcísio vence Lula? Ele tem cacife para isso? Essa é uma questão. Não tendo certeza, numa vitória de Tarcísio contra Lula, a esquerda e a centro-esquerda basicamente ganharia o Palácio dos Bandeirantes. É o que mostra as pesquisas. Márcio França lidera, Haddad lidera, Simone Tebet dispara quando você tira o nome do Tarcísio. Então, qual é a conta, Sinara? A conta é a seguinte: vamos perder São Paulo e continuar sem o Palácio do Planalto? Então, é melhor que o Tarcísio fique em São Paulo, aonde não quer dizer que a reeleição dele esteja certa também não, viu, gente? Eu tenho visto muita gente que já dá como garantida, né, a eleição de Tarcísio. Eu não dou. Principalmente se a candidata for Simone Tebet. Em São Paulo não tá boa coisa também. A segurança pública, nossa conversão terça-feira, corroeu aqui em São Paulo. As pessoas são assaltadas a qualquer momento, em qualquer lugar, na Faria Lima, na Vila Sapopemba, seja a hora que for, elas são assaltadas. Acabou a segurança pública em São Paulo. Então, Sinara, a conta é essa. Ele não vai ser candidato por conta disso, porque a vitória não é garantida. Muito difícil Tarcísio ganhar do Lula. Muito difícil, gente, pelo amor de Deus. E numa entrevista anterior, o Tarcísio falou, ele já tinha dito, assim, olha,
Não há uma tradição de governador de São Paulo vencer a eleição presidencial. O Tarcísio falou isso. Assim, então, não me parece que é o momento adequado. E aí, ele usa como desculpa, para concluir, o projeto túnel. Ele diz que ele quer entregar o projeto do túnel São Paulo-Guarujá. Ele diz que e pela conta, esse túnel vai ficar pronto no último ano do segundo mandato dele. Sim. Eu estou vendo aqui que saiu agora uma nota da Glaze dizendo que repudia as acusações infundadas e levianas feitas em nota divulgada hoje pela direção do Partido União Brasil. A direção do partido tem todo o direito de decidir a saída de seus membros que exercem posições do governo federal. Aliás, não é a primeira vez que fazem isso, que não pode atribuir falsamente ao governo a responsabilidade por publicações que associam dirigentes do partido a investigações sobre crime. Isso não é verdade. Isso aí deve ter sido o pessoal do União Brasil chorando, porque o canal ICL divulgou uma história, uma denúncia, que diz que o presidente do União Brasil é dono de aviões que fazem transporte para o PCC, e ele nega, e aí já estão culpando, né, o PT por uma matéria de um site, né? Ele deve estar aí atacando. Gente, é impressionante como o PT é o espantalho deles, né? É igual aquele meme, tá caindo o mundo, aí vem a pessoa, e o PT? Né? E o Lula? É impressionante. Mas o União Brasil já estava fora, já. Só que eles encurtaram o prazo, aí deram essas 24 horas para todos os filiados a deixar os cargos da gestão federal. E o Celso Sabino, estão falando que o Celso Sabino, que é o ministro da União, né, que são dois, o Fufuca e o Celso Sabino, que é do turismo, né? Estão dizendo que o Celso Sabino é o autor da PEC da blindagem? Você sabe disso, Marcelo? Não. O próprio ministro do Lula, uma amiga minha que falou para mim, deixa eu checar aqui, né, que a gente vai falar. Mas se ele é ministro, como que ele... Eu estou vendo aqui. Mas se ele é ministro, como que ele preparou um projeto de lei? É estranho isso. Vamos ver. É o que está se falando nas redes, tá? O que ele... Eu não estou conseguindo achar essa nota. Deixa eu ver se é dele mesmo. É dele mesmo. Ele preparou esse projeto de lei em 2021. É da legislatura anterior. Quer dizer, o ministro do governo é o autor da PEC, gente. É demais. Dessa excrescência. É uma vergonha. Veja, eu comentei da legislatura dos anos 90 e começo do século XXI. Foi essa legislatura que acabou com essa autoproteção dos deputados, né? Porque a autorização para a investigação ela começa em 88, quando volta a democracia. Aí, em 2001, os deputados entendem que há um excesso, porque durante essas 2 décadas em que valia essa regra, apenas 3 deputados tiveram investigações autorizadas. Aí a própria Câmara legislou para acabar com esse privilégio em 2001. Aqui, ó. Glaze ignora nova ameaça de desembarque e chama a nota do União de leviana, né? Que foi esse tweet que eu li agora. Em nota, a sigla afirmou que a matéria teria saído logo após a votação da urgência da anistia e aprovou o desembarque em 24 horas por causa da reportagem do UOL com o ICL, né? Rueda nega as acusações da reportagem. Tal coincidência reforça a percepção de uso político da estrutura estatal, visando desgastar a imagem da nossa principal liderança. O que tem a ver com estrutura estatal, um site e um portal fazerem uma denúncia gravíssima contra esse Rueda, que, aliás, hoje até tentei falar com o Bivar, Luciano Bivar, que foi tirado do União Brasil pelo Rueda, e houve um incêndio. Você lembra disso? Um incêndio criminoso, claro que lembro.
na sede Agora, da União ô, Brasil. Sinara, essa acusação que o Rueda faz, ela é muito grave. Eu, se sou Sim. PT, abri um processo contra ele porque ele está dizendo que o governo pagou o UOL e o ICL para plantar informação, matéria contra ele. Isso é grave. Ele precisa provar. Essa é uma acusação gravíssima. O que aconteceu foi que, na verdade, a casa do Rueda pegou fogo e aí queriam dizer que foi o Bivar que tinha feito, né? Então, assim, Sim. já é um cara que entrou no União Brasil aí numa circunstância meio esquisita, tá? Voltando ao Tarcísio, porque eu vi essa notícia aqui, queria contar para vocês, mas voltando ao Tarcísio, eu acho que tudo depende de como exatamente o termômetro das pesquisas, né? Porque o Tarcísio e o bolsonarismo não vão querer abrir mão do governo de São Paulo. Como o Marcelo falou, quando o Tarcísio sai, é uma oportunidade de ouro para a oposição em São Paulo ganhar a eleição para o governo, tá? É uma oportunidade de ouro. Até o Alckmin, ou o Haddad, ou a própria Simone Tebet poderiam ganhar do candidato do Tarcísio, que é o Derrite, o cara da Secretaria de Segurança Pública, queimadíssimo, inclusive entre os policiais, né, Marcelo? Não, você tem uma crise em São Paulo, você tem uma crise da segurança pública, né? Os policiais civis, no dia que executaram o delegado, eles soltaram uma nota falando, né, desse problema de agentes da segurança pública que lidam com grupos criminosos muito perigosos e que não possuem nenhuma segurança. Ontem eu vi uma reportagem, foi na Globo News de manhã, muito boa, aliás, que pegaram, Sinara, fizeram um organograma com juízes, delegados. É algo assim, de 80% deles sofreram atentado. E acho que uma meia dúzia morreu, que eles fizeram de 20 anos, né? Que condenam narcotraficantes, etc. Então você tem uma queixa. Hoje tinha lá um outro juiz, da mesma época do delegado que foi assassinado, foram os primeiros, né, a enquadrar o PCC, que tinha segurança privada, porque ele é jurado de morte, e aí em 2014 tiraram a segurança dele. E ele está desde então reivindicando. E aí, ele não pode mais sair de casa. Ele eu vi o jeito dele, eu não saio mais de casa. Ele fala, se eu começo a ter uma rotina na rua, eles mapeiam e me matam. Né? Essa é a vida desses juízes e delegados que enfrentam o narcotráfico. Então, esse é outro drama também que o Tarcísio enfrenta aqui em São Paulo, que é a crise da segurança pública. Né? Como nós conversamos na terça-feira, que a gente falou um pouco disso, os dados aqui explodiram, né? De morte, furto, tudo assim. Então, você tem uma crise, e na última pesquisa sobre o governo de São Paulo, o Haddad, por exemplo, tinha o dobro de votos do Derrite no primeiro turno, pelo menos. Olha aí. Deu medo, né? Deu medinho no Tarcísio, né? Deu medinho. E aí ele voltou para o seu quadrado a conferir.